Que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre todos nós e que possamos aprender dele nessa manhã. Hoje eu quero falar com os irmãos ainda sobre o capítulo 15 de 2 Samuel. Nós estamos estudando aqui do capítulo 15 ao capítulo 17 de 2 Samuel. E o título da minha mensagem hoje é Absalão conquistava o coração. Absalão conquistava o coração. De quem ele conquistou o coração? De todos os israelitas. De toda uma nação. Semana passada falei sobre a liderança de Davi, um líder exemplar, que ao se ver em péssimos lençóis, preferiu fugir, escolheu algo que é vergonhoso para um líder. Mas Davi não era um líder qualquer, Davi era um líder de Deus. E em muitos momentos o líder do Senhor, ele prefere perder para ganhar. E Davi escolheu isso, perder para ganhar. E de fato, ele escolheu segundo os valores de Deus, porque conhecendo a história, estaremos trabalhando, de fato, Deus deu a ele a vitória. Muitas vezes na nossa vida a gente escolhe algo que as pessoas não entendem, não compreendem. Mas uma coisa eu sei, Deus vai nos ajudar a escolher correto. Amém, meus irmãos? E hoje eu quero falar sobre essa conspiração, sobre essa cilada que o seu próprio filho Absalão causou a Davi, e não somente a Davi, mas a toda a nação de Israel. Estamos na última semana para elegermos muitos deputados, para elegermos senadores e o presidente da República. Podem ver como as pessoas, elas acabam mudando de opinião. Por que nós mudamos facilmente de opinião, muitas vezes, na escolha de um candidato? Alguém que anteriormente falávamos que jamais votaríamos, de repente ficamos em dúvida e de repente passamos a defendê-lo, ou a votar, ou a escolher. Por que muitas vezes as pessoas mudam de opinião? Porque fomos e somos persuadidos. Somos persuadidos. Assim é a vida. Ou nós persuadimos alguém, ou alguém nos persuade. Em alguma coisa, o tempo todo, em todas as áreas. E hoje eu quero trabalhar sobre essas ideias e sobre inclusive essa palavra persuasão, conquista. Porque de fato foi o que Absalão fez com quem? Com o reino do seu pai. Davi estava já reinando sobre toda a nação de Israel durante algumas décadas. O reino de Davi tinha se tornado o maior reino até então e, de fato, só para você ter uma ideia, nunca se tornou tão significativo o reinado de Israel quanto foram nos dias de Davi. Por isso que Davi, ele é e sempre foi o grande rei de Israel até hoje, 3.000 anos depois. Davi, ele se tornou até hoje uma lenda entre os judeus, o reino de Davi. Todo judeu quer voltar a reinar ou governar com o país de Israel como eram naqueles dias. Então Davi estava já não apenas no início do seu reinado, mas ele estava com seu reino muito bem estabelecido, muito bem seguro, o exército e as fortificações bem garantidas, ou seja, a nação estava segura, mas ele não imaginaria que viria uma insurreição, uma conspiração debaixo do seu nariz e dentro da sua casa. Então eu quero hoje falar com vocês, e eu sei que hoje é um culto de domingo, mas esse ensino vai ser determinante para criar em nós o quê? Essa maturidade de não sermos enganados, de não sermos iludibriados
por ninguém e nem por nada. O desejo de Deus a todos nós é dar-nos mentes críticas, mentes investigativas, mentes onde avaliamos o que é certo e errado, porque, irmãos, não pense você, nós não treinamos a nossa mente de forma crítica. Nós treinamos a nossa mente de forma egoísta. É o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu acredito. Isso é uma mente egoísta. Quem disse que uma mente egoísta geralmente está correta? Porque o que eu penso, posso estar errado. O que eu acredito, eu posso estar equivocado. O que eu acho, eu posso estar extremamente sendo conduzido, quem sabe, por outras pessoas. É por isso que nós temos a palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai ensinar a igreja de Corinto e as igrejas a terem a mente de Cristo. É por isso que Deus o tempo todo vai falar para nós que Ele coloca diante de nós um caminho de vida e um caminho de morte, e Ele diz: escolham o caminho de vida. Amém, igreja? É assim. É diante de nós que Deus coloca o monte Ebal e o monte Gerezim, o monte da bênção e o monte da maldição. E mesmo assim, amados, quantas vezes estamos dentro da igreja com a Bíblia na mão, decorando a Bíblia e não fazemos valer os mandamentos de Deus? Por quê? Porque a nossa mente não é crítica. Nós julgamos segundo aquilo que queremos e não segundo o que Deus tem para nós. Guarde isso, na minha conclusão eu falarei sobre isso. Eu quero concluir sobre essa frase, mas eu quero antecipá-la. Jesus um dia te conquistou. Um dia Jesus conquistou o teu coração. Amém, igreja? Um dia você foi persuadido pelo Nazareno. Deixe-se ser conduzido por Ele enquanto viver. Ele nunca te levará a uma vida ruim. Ele nunca te trairá. Jesus nunca te trairá. Posso ouvir glórias a Deus? Jamais te trairá o nosso Senhor. Talvez você esteja com crises, porque Ele não faz a tua vontade, e para você, Jesus tem te abandonado, tem te esquecido, tem se esquecido de você, mas Ele não te traiu e nem nunca trairá. Por isso eu te afirmo, confie no caráter de Jesus. Confie. E a você que ainda não foi totalmente atraído por Ele, porque você não se entregou a Ele, eu te digo, se entregue incondicionalmente, porque todos aqueles que se entregaram a Jesus de todo o seu coração, nunca se arrependeram ou se arrependerão. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Ele é incomparável, Ele é magnífico, Ele é bendito. Então hoje eu quero falar sobre Absalão, quando ele conquistava o coração de toda a nação de Israel. Quero ler apenas 2 versículos para iniciarmos, que está em 2 Samuel 15, 6 e o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Absalão agia com todos os israelitas que vinham pedir o rei que lhes fizesse justiça. Assim, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Em outras versões diz que, e assim, ele furtava o coração dos homens de Israel. E agora, eu quero ler o versículo 13. Então o mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Guarde isso. A nação poderosa de Davi, os soldados de exército de Davi, os ricos, os fazendeiros, os homens de bem,
a nação toda foi trocada de mão do rei Davi e agora estava nas mãos do filho de Davi, Absalão. Como isso é possível, pastor? Como isso é possível? Se Davi tivesse sido um rei como foi Saul, invejoso, maldoso, falaríamos, nenhum problema, natural, aconteceu. Mas Davi, o que Davi fazia de errado? Ele tinha os seus pecados, sabemos, já lemos as suas histórias, conhecemos as suas quedas. Mas ele, como diz a própria palavra de Deus, era um homem segundo o coração de Deus. Um homem piedoso, que expande o reino, que faz com que as pessoas prosperem, faz com que as pessoas tenham uma vida melhor. Eles vencem os adversários e os inimigos e colocam até mesmo os inimigos agora sobre domínio deles. As chaves dos filisteus, das 5 cidades dos filisteus, agora estavam nas mãos de Davi. Davi estava governando e expandindo, e todos estavam prosperando, e de repente, o reino é trocado de mão, porque de fato, Absalão furtava, conquistava o coração. Agora, isso não foi do dia para a noite, meus irmãos, isso não foi do dia para a noite. Isso foi aos poucos, vagarosamente, sem que Davi percebesse, sem que Davi notasse. E quando Davi toma conhecimento do fato, o mensageiro vem e afirma: olha, Israel todo está com o seu filho. Que situação difícil. Então vamos estudar hoje sobre isso, irmãos. Vamos estudar. Alguém já disse a seguinte frase: se você me engana a primeira vez, a culpa é sua, porque de fato eu fui enganado, alguém mentiu para mim. Amém? É verdade, você é enganado, eu sou enganado, e quem nos enganou, a culpa é de quem nos engana. Mas a frase sábia do provérbio sábio continua: mas se você me engana pela segunda vez, a culpa é minha. Por quê? Porque você já me enganou a primeira vez. Nós já fomos enganados a primeira. E por que nos permitimos ser enganados agora a segunda vez? Interessante. Pode ver que essa frase, esse provérbio é uma máxima. Se você me engana a primeira vez, a culpa é sua. Houve mentira, houve dissimulação, houve sofisma. Mas se você me engana pela segunda vez, a culpa é totalmente minha, mesmo sabendo que essa pessoa é um baita mentiroso. Mas por quê? Porque eu já caí a primeira vez, eu não posso cair a segunda. Lembra que eu tinha dito que nós avaliamos segundo o que achamos e não segundo uma mente crítica. Já houve uma lição no passado, e a sua consciência desperta as lembranças daquela lição. E por que nós não damos ouvidos à nossa consciência? Porque nós muitas vezes não enxergamos de uma forma crítica, precisa. A gente enxerga pela emoção. Não, fulano não vai me enganar de novo. Aí cai. Talvez você esteja dando risada, porque no seu caso já não foi 2, nem 3, foram dezenas de vezes, e você diz: pastor, e o que eu faço? Receba nessa hora do Senhor graça e uma mente crítica, e se liberte disso, para que você não haja segundo as emoções, mas segundo o bom senso, segundo a palavra de Deus. Há um mito entre os gregos, um mito muito interessante, que conta a história de Ulisses, que, ciente da sua limitação, ele ordenou aos seus soldados. Os gregos gostavam muito de mitos, muitas lições que os gregos passavam aos seus filhos, alunos, à nação, eram baseadas em mitos. E havia o mito do canto das sereias. Os barqueiros
e os navegadores que passavam numa certa região, as sereias começavam a cantar. E no momento em que eles davam ouvido ao canto das sereias, as sereias assim os arrastavam para o fundo do mar e os matavam. Porque além de bonitas, o som da voz delas era iludibriante. Então conta a história que Ulisses, quando ele estava passando por aquele lugar onde as sereias cantavam, ele então pediu para que todos os seus tripulantes colocassem ceras nos ouvidos, muitas ceras nos ouvidos. E ele, sendo capitão, então ordenou aos seus soldados: me amarrem no mastro. E ali as sereias vieram e cantaram aos marujos. E ele mesmo, sendo um capitão, sabendo de todo esse perigo, ele sabia que se ele não fosse preso no mastro, ele também daria ouvido, juntamente com seus soldados, ao canto das sereias. E assim, quando as sereias apareceram e começaram a cantar, ele ficou iludibriado, mas ele estava preso no mastro. E ele mesmo disse para os seus soldados: me soltem. Mas eles estavam com os seus ouvidos tapados de cera, que impedia de ouvir a voz das sereias e ao mesmo tempo de Ulisses, que agora estava iludibriado pelo canto das sereias. E dessa forma ele passa por aquele lugar e ele não cai no canto das sereias. Há um canto de sereias o tempo todo, tentando nos levar para o mal, tentando nos destruir a nossa vida, tentando fazer com que a nossa vida seja jogada fora. Que nesse dia tão especial o Senhor tape os seus ouvidos com ceras sagradas, ou quem sabe nos amarre nos mastros, para que a gente não seja seduzido pelo canto das sereias que tentam nos destruir. Foi assim que Absalão conquistou a nação de Israel. Vamos ler agora do versículo 1 ao versículo de número 13. Eu estarei lendo na NVI. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Deixa eu dar uma pausa aqui. Algum tempo depois. O que o capítulo 15 vai começar a ensinar aqui para nós hoje? O capítulo 15 está ensinando algo que acontece no capítulo 14, eu vou resumir. Absalão, um dos filhos de Davi, mata o outro irmão que havia possuído a irmã de Absalão, Namarra. E depois disso, ele é banido da presença do rei. E ele tenta voltar à presença do rei. No entanto, ele fica durante um tempo distante no reino dos seus parentes por parte da sua mãe, no reino de Gessur, durante um bom período. E Joabe, vendo o rei sofrer, chama uma mulher astuta para que ela entre diante do rei e conte uma história. E a história é essa. Ela diz para o rei: rei, julgue a minha causa. Eu sou viúva e tenho 2 filhos. Tinha 2 filhos. Eles estavam trabalhando no campo e houve uma briga e um matou o outro. E agora, as pessoas querem fazer justiça e querem que esse meu filho morra, mas eu perderei tudo e eu perderei inclusive a maneira de dar continuidade ao nome do meu marido e também perderei as terras. As pessoas querem fazer essa justiça, mas ninguém estava no campo e ninguém sabe do que aconteceu. Então o rei Davi, ao receber essa mulher astuta, diz para ela: eu vou julgar a tua causa e ninguém vai fazer mal nenhum para você. E ali aquela mulher, então, ela continua contando a sua história no capítulo 14, e ela questiona o juízo de Davi.
dizendo: olha, como pode agora, por exemplo, o Senhor fazer isso comigo, sendo que o Senhor não recebe de volta o seu filho Absalão? O Senhor não recebe de volta o seu filho. E quando Davi ele é indagado por essa mulher e passa por esse momento com ela, Davi então descobre, é Joabe que está por trás disso tudo, não é? E aí ela conta então a verdade, diz sim, é Joabe. E diante dessa situação da presença dessa mulher astuta, Davi vê que ele não sabia lidar com essa questão de perdoar o seu filho. Guarda isso, irmãos. Todos nós temos algumas dificuldades. Davi é uma pessoa que ele precisava da ajuda de pessoas para ajudá-lo. Joabe, que era o seu general, tentava ajudar a ele, perdoa o seu filho, mas ele não sabia: como eu vou perdoar o filho que matou outro filho? Como que eu vou trazer ele de volta para o meu reino para conviver comigo como se tudo tivesse normal? Por isso que Joabe chama essa mulher astuta e cria essa situação. E Davi então entende que ele precisava assim de um auxílio, e ele foi, por meio dessa história, por meio dessa situação, ele foi despertado a trazer o seu filho de Gessur. Só que o filho dele volta, mas permanece em Jerusalém durante 2 anos. E o rei Davi não chama ele para ficar no palácio. Olha que interessante. Como eu disse, irmãos, Davi tinha dificuldade de lidar com causas assim. Ele era rei, ele julgava as pessoas, ele avaliava. Pode ver que essa mulher vem diante dele com uma causa, ele julga corretamente, mas para ele julgar o filho dele, ele não sabia. Já viu alguma coisa assim na sua vida? Você ajuda todo mundo de fora, fala bem, mas na hora de avaliar a sua vida você tem dificuldade porque não sabe. Todos nós passamos por momentos assim. É muito difícil. Por isso que Deus colocou irmãos amados e líderes benditos sobre nós, companheiros, soldados, generais. Então Davi diz para Joabe: pode trazer meu filho Absalão de Gessur. E ele volta e fica em Jerusalém. Só que ele fica em Jerusalém durante 2 anos. E aí Absalão fica tão revoltado porque Joabe ajuda ele a voltar, mas agora ele não entra na presença do rei. Então Absalão chama Joabe para uma conversa e Joabe não veio. Chama ele de novo para uma conversa e Joabe não veio. Então Absalão dá ordem aos seus empregados e diz: ele tem um campo, vão lá no campo e botem fogo em tudo que é de Joabe. E aí acontece isso e Joabe vai até Absalão. E então Absalão fala para Joabe: ora, era melhor eu continuar em Gessur. Vim aqui e o rei não me recebe. Se há algo de errado em mim, que o rei me mate. E aí então, ouvindo novamente Joabe, Davi dá o direito de receber Absalão depois de 2 longos anos. Percebam, ele precisou de uma mulher astuta, ele precisou de Joabe, ele precisou de alguém. Você precisa de alguém, meu irmão? Você precisa de Deus, você precisa da palavra? Precisamos o tempo todo para julgar as nossas causas. Porque mesmo Davi sendo rei, ele precisava de uma ajuda. Então aqui passa o que o texto diz: algum tempo depois. Ou seja, passaram-se algum período, não sabemos quanto. Mas Absalão trama algo. O que ele trama? Ele agora se coloca numa carruagem e ele separa 50 homens e diz que esses homens ficavam junto dele, ficavam com ele. No versículo 1, nas demais versões, diz assim: 50 homens que corressem adiante dele. Olha que interessante. Absalão volta, é recebido pelo rei, mas ele não se contenta apenas em querer ser um príncipe que aguarda a vontade de Deus para que, quem sabe, ele se tornasse rei. Ele cria agora uma estratégia. Ele separa 50 homens, ele se posiciona numa carruagem e esses 50 homens vão adiante dele fazer o quê? A gente vai ler. Olha que interessante, irmãos. 50 homens com um príncipe,
conseguem dominar uma nação. Lembram de uma história bem parecida? Lá no deserto, que 11 espias que murmuram faz com que uma nação toda fique 40 anos no deserto. Pastor, mas 50 homens, só 50 homens. Conseguiram? Conseguiram. Nós sabemos do desfecho da história, mas até aqui conseguiram. E vamos ler do versículo 2 em diante. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidido pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade ele vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. Deixa eu dar uma pausa até aí. Olha que estratégia. Ele tinha 50 cúmplices a ele que estavam aliados com ele no mesmo projeto. Qual era? Uma insurreição, um golpe. Destronar o rei, você ser o rei e nós governarmos com você. E ele fica então na porta da cidade, ele levanta cedo e ele recebia as pessoas. E ele era solícito de qual é a sua cidade, da onde você vem. E aí ele se auto-vitimava: poxa vida, não há ninguém da parte do rei para te ajudar. O rei é muito ocupado, o rei não tem tempo. Você veio da onde? De Nazaré, de Samaria. Você veio da onde? Puxa, de Dan. Não tem. Quem dera houvesse chance para eu ser nomeado, mas não há. Ó, meus irmãos, persuasão, convencimento. Uma pessoa astuta, uma pessoa sagaz, que vai conquistando. Guardem isso, meus irmãos, guardem isso. Você é precioso demais para Deus. A sua vida é preciosa demais. Os seus dons são preciosos demais. O inimigo sabe disso. Homens inescrupulosos sabem disso. Que você pode ser uma matéria-prima barata nas mãos de um inescrupuloso, de um tirano. Isso vale para tudo. Desde a nossa vida pessoal, família, emprego, país, nação, tudo. Você é precioso. Que Deus te dê discernimento. Que Deus te aguce os seus sentidos. Agostinho de Hipona dizia: eu prefiro uma crítica honesta que me faça enxergar a verdade do que bajulações que me corrompem. Porque, irmãos, todos nós gostamos de ser bajulados. Cuidado com os bajuladores. Cuidado. Não é à toa que uma das estratégias mais clássicas que os governantes usam, que os príncipes usam ao longo dos séculos, é presentear o seu povo pouquinho por vez. Se eu posso presentear de uma vez, não faço. Mas eu vou presenteando um pouquinho por vez, porque todas as vezes eles ficam sempre na dependência de que eu sou bom. Irmão, guarde isso, você não precisa de ninguém a não ser de Deus. Amém, irmãos? Não coloque o seu coração em ninguém, a não ser em Deus. Não coloque no seu emprego, não coloque no seu cônjuge, não coloque no seu filho, não coloque no governador, no prefeito, nem no presidente da república. Coloque o seu coração em Deus, em nome de Jesus. Sirva sim a sua nação com dignidade, com valor. Eleja corretamente os seus governantes. Esteja debaixo das autoridades, mas a sua alma te pertence. Guarde isso no seu coração, meus irmãos. Isso é muito importante. A gente coloca o nosso coração no outro. Por quê? Porque muitas vezes o outro nos agrada, mas o outro não é o teu Deus. O teu Deus chama-se Jesus Cristo, Senhor. E a gente precisa ser muito resolvido, mesmo sendo patriota, mesmo tendo cidadania. Cuidado para não se iludir além da medida. Sim, com a esposa, com o marido, com o filho, com a riqueza. Podem ver que o Jesus disse que onde estivesse o nosso tesouro, ali estaria o nosso coração. Absalão, com essa estratagema, com essa estratégia, com essa solicitude, com esse agrado, com esse
conto do sereio, ele foi envolvendo quem? A nação toda de Israel. Foi o conto do sereio. E não pense que as pessoas são burras, porque no primeiro conto elas caem. Elas precisam ser o quê? Lapidadas devagar. Absalão aqui, continuando o texto, versículo de número 4. Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra. Todos os que tivessem uma causa, uma questão legal, viriam a mim e eu lhes faria justiça. Olha as palavras cheias de sutilezas e de veneno. Quem dera. Aí as pessoas olhavam para ele e diziam: que príncipe belo, porque a Bíblia vai mostrar também que Absalão, ele era lindo dos pés à cabeça. A Bíblia fala que ele era o mais formoso de Israel. O cabelo de Absalão pesava muito e ele colocava pendentes de ouro. A Bíblia fala que nenhuma unha de Absalão tinha defeito. Era uma pessoa formosa. Davi era formoso, a mãe de Absalão era uma princesa, devia ser uma linda princesa, então nasceu um rapaz. E agora era um príncipe rejeitado, generoso, bondoso, que nos dava presentes, mas que não era assistido pelo rei. Coitado de Absalão. Coitado porque é vítima. E as pessoas deviam ficar nas suas dúvidas. Ele é príncipe, ele não pode fazer nada. Agora vamos olhar na perspectiva de Davi. Davi tinha recebido o seu filho depois de um longo período. Agora Davi vê o seu filho na porta da cidade com 50 homens e ali tratando das pessoas. O que Davi estava pensando, irmãos? Davi estava pensando que Absalão estava trabalhando para o reino dele, de Davi, da sua família e da sua nação. Por quê? Porque a família cuida da família. E o rei Davi cuidou de Absalão. O rei Davi perdoou Absalão. O rei Davi, mesmo tendo as suas dificuldades, deu ouvido para a mulher astuta e para Joabe. Ele tinha suas dificuldades. Ele precisou no passado dar ouvido também ao profeta Natã no pecado que Davi tinha cometido com Betseba. Davi era ensinável, ele não era perfeito. Então o que Davi pensava? O que os soldados de Davi pensavam? Absalão está juntamente com os outros filhos trabalhando para o rei nos seus devidos lugares. Mas mal ele imaginava que o coração das pessoas estavam sendo conquistados, estavam sendo iludibriados. Continuando, versículo 5. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Percebam que aqui há uma descrição de autoridade. As pessoas o reverenciavam porque ele era um príncipe. Mas ele, não, querido, não, amado, não, isso é só com o rei, você é íntimo, vem cá. Irmãos, os príncipes não ficavam beijando as pessoas, a não ser aqueles que realmente mereciam. Porque eles eram príncipes, era normal. Um general não ficava beijando uma pessoa comum, ele era um general, um capitão. Mas ele, não. Imagina aquele homenzarrão bonito, belo, com vestes de príncipes, talares de autoridade, agora sendo cortês, humilde e amável. Eu fui ao rei Davi, mas ele não tem tempo para mim. Mas Absalão tem todo o tempo. Ele me deu um ósculo santo, me deu um abraço, me deu esse presente. Louvado seja Deus pelo príncipe Absalão. Meus irmãos, estão entendendo? Ao conto das sereias, ao conto dos sereios. Olha o conto. Continuando o texto. 6. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Não havia pobre ou rico, era todos, porque aqui o propósito era ganhar a nação. Essa matéria-prima eu preciso de todos, do escravo ao empresário.
do doente ao soldado forte e vigoroso, do rico às crianças, ele atendia a todos. Oh, meus irmãos, pensou? Absalão, você ter tempo na agenda de Absalão? Irmãos, nos nossos dias você pegaria a foto de Absalão e colocaria na carteira, colocaria no smartphone, colocaria como capa das suas redes sociais, porque falaria, o príncipe, eu e o príncipe somos assim. E aí, estão entendendo agora o versículo de número 6? Assim ele foi conquistando a lealdade, ou foi conquistando o coração de toda a nação. Ao final de 4 anos, agora aqui há um detalhe. Algumas versões vão dizer, depois de 37 anos, ou no 40º ano, por 4 anos, há um estudo mais aprofundado que não venha no mérito. A ideia que dá é o seguinte, aqui já era o reinado de Davi por volta de 40 anos de governo bem estabelecido. Isso acontece durante 4 anos desses últimos 40 anos. Ou seja, 4 anos ele ficava na porta das cidades, como? Disciplinadamente, todo dia de manhã. E disciplinadamente ele tinha 50 homens que lutavam por ele. E quando aquela pessoa saía, aqueles homens também o abraçavam e diziam, você viu como Absalão é bom? Você viu como Absalão é atento, é solícito? Meus irmãos, um a um foi sendo conquistado. Guarda isso, meu irmão, o diabo não vai querer te conquistar de uma vez não, viu? Ele vai ir aos poucos, viu? Vai colocando pratos, vai colocando pessoas, vai colocando mensageiro das trevas. E isso vale para tudo na vida, meus irmãos. Vale para tudo, para a gente se manter no caminho da virtude é a coisa mais difícil, mas para que os mensageiros das trevas nos arranquem do caminho da virtude, para a gente ir no caminho da desvirtude, meus irmãos, vem sempre os mensageiros de Absalão tentando nos persuadir. Meus irmãos, isso é muito forte. Aqui, meus irmãos, ficam alerta das redes sociais, ficam alerta das novelas, ficam alerta das amizades, ficam alerta das vozes que muitas vezes nos influenciam e a gente deixa ser vencido por eles. Porque o que acontece aqui? Versículo 7. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei, deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Gessur, na Síria, fez este voto, se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Poxa, você é o rei. Teu filho que é príncipe, que está há 4 anos trabalhando sistematicamente, atendendo todo mundo, e o rei deveria estar pensando assim, até as questões estão sendo mais fáceis para mim, porque Absalão está filtrando tudo. As pessoas vêm, param na porta da cidade e voltam, felizes. Quer um obreiro melhor que esse? Quer um colaborador melhor que esse? Quer um funcionário melhor que esse? Quer um filho melhor que esse? Que não te traz problema, traz solução. E aí ele ainda diz, pai, quando eu estava em Gessur, eu fiz um voto ao Senhor. Como ele era maligno, Absalão. Pastor, aonde Absalão se corrompeu? Eu não sei. Por que ele se corrompeu? Talvez você diga, foi por causa dos pecados de Davi. Eu também não sei, não creio nisso. Por que ele resolveu trair Davi? Eu não sei, irmãos, eu sei de uma coisa, ele traiu. Por que as pessoas nos traem? Porque a gente dá motivo? Ora sim, ora não. Para eliminar qualquer tensão, porque nós nos sentimos o tempo todo traídos, sejamos honestos. Mas a gente não se considera alguém que trai, sejamos honestos. Isso é um erro muito feio. Lembra que eu disse no início da minha mensagem, na minha introdução, que Deus nos dê mente crítica, que a gente possa enxergar às vezes que a gente traiu alguém. Ninguém pensa como a gente, meus irmãos. Amada igreja, ninguém pensa como a gente. Muitas vezes a pessoa se sente traída e a gente está dando de ombros para a pessoa e está dizendo, o problema é dela ou dele. Estamos errados. Por que Absalão resolveu trair Davi? Nós não sabemos. Foi por causa do pecado de Davi? Pode ter sido, pode não ter sido. Guarde isso no seu coração. Quem trai, trai. Quem trai, trai. Com motivo ou sem motivo.
O motivo só será o gatilho para que aquela consciência traidora seja acionada. Mas quem trai, trai. E para eliminar qualquer tensão, o homem mais santo desse mundo, que foi Jesus, foi traído por um apóstolo que ele amou e se dedicou imensamente. Seremos traídos e ora iremos trair. Que Deus nos ajude a não trairmos compulsivamente e conscientemente essa traição vil de Absalão. Que Deus nos livre das pequenas traições baseadas no nosso ego, porque a gente só se considera que fomos traídos, mas a gente nunca traiu ninguém. Meus irmãos, quando a gente quebra uma promessa, a gente está traindo aquele pelo qual a gente prometeu. Quando a gente quebra uma amizade, a gente está traindo aquele pelo qual nós fizemos a amizade. A gente muitas vezes trai e acha que não está traindo, porque a gente não está fazendo uma conspiração querendo arrancar a pessoa. As igrejas se dividem não é por soma de virtude, é por traições, é por quebras de fidelidade. Essa é a nossa história. Se a gente não souber avaliar isso, a gente está sendo ingênuo. Tem hora que a gente dá a matéria-prima, aí o traidor nos trai com gosto, mas é porque ele queria trair. Assim como quem trai, trai e precisa só de um motivo ou não, quem não trai, escolhe não trair. É possível a gente ter gatilhos para atrairmos o outro e falar, não, eu não vou fazer isso, porque eu temo a Deus e eu vou conservar a minha vida em fidelidade. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Porque Davi estava vendo aqui o filho dele trabalhando para ele, enquanto o filho estava traindo o pai durante 4 anos, aliado a 50 homens também malignos. E agora ele vem e pede, pai, posso ir para Hebrom? Hebrom foi quando Davi se tornou rei de Judá. Ele quer ir para o mesmo lugar que Davi foi rei de Judá, para criar uma arapuca. Mas olha como ele era maligno, ele diz, pai, eu fiz um voto a Deus. E o voto a Deus, ele só faltou dizer, vou arrancar o senhor daqui, matar o senhor. É a Deus ou é o capeta? Imagina, se o voto a Deus dele era desse jeito, imagina o voto ao diabo. É ou não é, irmãos? Então ele diz isso para o pai acreditando que ele era um aliado, que ele era um cúmplice, que ele era sangue do sangue, libera ele. E ele vai. Versículo de número 9. Davi diz, vá em paz. Disse o rei, e ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente. Olha que interessante. Secretamente ele envia mensageiros a todas as tribos de Israel. Oh, meus irmãos. Ele vai para Hebrom, debaixo da bênção do pai, e agora diz para os seus espiões, vão em Israel, agora é a hora do golpe, agora é a hora da queda. E esses homens vão para todas as tribos, todas as cidades. E digam, dizendo, assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam, Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estavam acontecendo. Olha o canto do sereio e das sereias malignos aqui. Ele diz para os seus espiões, vão nos lugares e agora é a hora do estupim. Quando ouvirem o soar das trombetas, digam, aonde quer que vocês estejam, Absalão é rei em Hebrom ou de Hebrom. Há um novo rei, num novo lugar, aonde Davi tudo começou, chegou agora a hora de Absalão reinar, porque afinal de contas ele é especial, ele me abraça, ele me beija, ele se curva a mim, ele atende às minhas causas, e se ele como príncipe fazia tudo isso como príncipe, agora imagina ele como rei. E ao alguém tocar uma trombeta aqui, outros ouvia longe, tocava a trombeta lá, e eles gritavam, e aquilo inflamou a nação. Só que lembra, Davi reinava em Jerusalém, que era agora a grande capital
de todo Israel. Então, Absalão leva 200 soldados, ou melhor, 200 homens, que nada sabiam, ingênuos. Olha aqui, irmãos, e eu deduzo, o texto não diz, mas deveriam ser os 200 mais influentes de Jerusalém. Sabe, os empresários, os donos de terra, do conselho, da educação, sacerdotes, os mais influentes. Não os tchonguinhos, não os bobinhos, não os tolinhos. Os mais influentes que não sabiam de nada que Absalão estava fazendo. Porque olha só, irmãos, ele fazia isso tudo durante 4 anos secretamente. Guarda isso, meus irmãos. Guarda isso, meus irmãos, que Deus nos dê mente crítica, meus irmãos. Você é precioso demais. O diabo quer te destruir. As pessoas maus querem fazer de você um objeto. Pastor, isso é possível dentro da igreja? Sim, meus irmãos. Até mesmo dentro da igreja, muitas vezes nós somos úteis. Deixa eu abrir meu coração. Eu estava num almoço com um professor. Estávamos almoçando, eu e um professor do seminário que é pastor. Enquanto falávamos, ele dizia assim: pastor Rai, as pessoas nos veem como útil. Somos útil para elas, somos um utilitarista. Ou seja, nós somos uma ferramenta. No dia que somos úteis, elas nos usam. Depois elas nos descartam e jogam fora. Eu respirei fundo ao ouvir ali o desabafo desse pastor numa mesa, que é professor de seminário, e disse que Deus nos ajude a jamais pagarmos mal com mal. Mas é assim, enquanto o pastor é útil, ele é uma bênção. Depois que o pastor não é mais útil, ele é descartado. Enquanto o irmão do louvor é útil, ele é uma bênção. Depois que ele não é mais útil, ele é descartado. Enquanto o irmão dá o dízimo, ele é uma bênção. Depois que ele não dá mais o dízimo, ele é descartado. Por quê? Porque é útil, é um objeto. A gente não vê no outro como uma pessoa preciosa. Meus irmãos, Jesus te vê como alguém precioso. Você tendo ou não tendo, sendo ou não sendo, você é amado e precioso para Ele. Guarde isso, e é isso que a gente tem que valorizar nas pessoas. Não estou dizendo que a gente não vai ser útil, eu estou sendo útil aqui para vocês. Estou trazendo um estudo profundo para abrir o coração e a mente de todos, que vai ser útil na vida toda. Não estou falando aqui, meus irmãos, que hoje você vai sair daqui duvidando de todo mundo, sendo crítico com todo mundo. Não é isso, irmão. Siga a vida com doçura, com beleza, com graça, com arte. Mas aprende a questionar com sabedoria. Aprende a duvidar. E guarde isso também. Muitas pessoas que nos traem, elas nos traem e nem percebe que estão nos traindo, porque é uma pessoa limitada, é o jeito da pessoa. Você não entende o jeito da outra pessoa. Percebam, até nisso nós temos que amadurecer. Podem ver que enquanto somos molecote, a gente se revolta com todo mundo. Nos tornamos adultos, ficamos um pouco mais flexíveis. Nos tornamos mais velhos, nos tornamos muito mais flexíveis. Por quê? Porque aprendemos a ver que nem todo mundo é igual. E que aquela pessoa que fez aquilo não fez para o mal, mas a gente vê maldade. Eu não estou querendo hoje aguçar aqui o seu senso crítico para você apontar o dedo para todo mundo, pegar a Bíblia e fazer da Bíblia um revólver teológico, uma bazuca teológica, matar todo mundo. Não. Tenha sabedoria ao ouvir algo de alguém, questione, mas será que é assim mesmo? Ou será que ela está se iludindo ou se iludindo? Ou será que ele está querendo me persuadir porque eu sou útil mesmo? Porque ele gosta da minha comida, ele está me tratando bem, ou do meu presente? Meu irmão, a gente é corrompido por presente. Você não gosta de falar mal de quem te deu um presente. Você não fala. Mas quem não deu um presente, faltou. A gente é assim, irmãos. Um presente muitas vezes é um objeto. A Bíblia vai falar, o livro de Provérbios, sobre o quê? Sobre corrupções. Nosso coração é corrupto e enganoso. Uma pessoa que nos trata bem hoje, amanhã não trata tão bem, ele já não presta mais para nós. Olha que tolice que somos. É por isso que hoje aqui, esse senso crítico tem que começar em nós, para a gente amadurecer, principalmente conosco. E a partir daí exercitar isso no nosso lar, na nossa igreja, não ver as pessoas como objeto, mas ver as pessoas como pérolas de Deus, como pessoas preciosas, e não fazer das pessoas um mero objeto. Mas e no mercado de trabalho? Não, no mercado de trabalho elas têm que ser úteis, porque se elas não forem úteis, ou se você ou eu não formos úteis, a gente é mandado embora. É outra dinâmica. Mercado de trabalho é mercado de trabalho, família é família, igreja é igreja, são coisas distintas. Sabedoria, meus irmãos, a gente precisa de sabedoria. Na igreja, o irmão que entra aqui, que está quebrado, ele é importante.
É claro que ele é mais importante se ele está sendo bênção para os outros, que ele está abençoando mais vidas, mas tem hora que ele não está abençoando. É assim, é onde entra os valores de Deus e os valores da vida. Amém, meus irmãos? E aqui então, ele estava dizendo que, no versículo 11, vamos ler novamente o 11. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel da cidade de Giló, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. E aqui o texto vai mostrar que a nação acreditou nele. E eu quero deixar essa palavra ao seu coração, meus irmãos, porque nós precisamos saber discernir todos aqueles que nos influenciam. A gente precisa saber discernir e saber discernir muito bem. Quem é que tem te influenciado? Quem é que tem falado com você? Quem é que tem enchido sua cabeça com ideias? Cuide das virtudes de Absalão. Cuide das virtudes das sereias, elas cantam bem. As sereias cantam bem. As sereias nos iludem com o seu canto e com a sua beleza. Mas saibam disso, que existem virtudes que muitas vezes são usadas para o mal. E a gente precisa saber o que é uma virtude e a virtude de quem faz, mas se aquela virtude está sendo uma virtude usada para o mal e não para o bem. Que a gente possa receber de Deus esse discernimento, essa sabedoria. Que Deus possa proteger a você e a mim desses homens malignos, corruptos, enganosos, dissimuladores, conquistadores de corações e de mentes, porque não pense vocês, muitas coisas tentam nos conquistar o tempo todo, e apenas confie nisso, dê a tua vida, dê a tua alma ao Nazareno. Um dia ele conquistou o teu coração, confie nele, na influência dele, na persuasão dele, porque Jesus jamais te trairá. Quero ser enfático nesse último ponto e na minha conclusão. Talvez você está vivendo dias difíceis porque você acha que Jesus falhou com você. Eu te afirmo, amado, eu te afirmo, igreja, Jesus não falhou com você. Talvez as suas expectativas não foram atendidas. E aí, pastor? Possivelmente nunca seja. Talvez seja. Ou nunca seja. Por quê, pastor? É simples. A minha expectativa pode ser ruim para mim. Nunca Jesus convenceu alguém para que essa pessoa perecesse eternamente. Ou para que ela tivesse uma vida sem significado e sem propósito. Talvez, quando Jesus te separou e te convenceu, foi para que você aprendesse com Ele e desfrutasse das vitórias dEle, mas para que você também pagasse um preço. E talvez seja esse o ponto de tensão. Você não está gostando do preço que você está pagando. Mas eu quero te dizer, confie no caráter de Jesus, porque Ele nunca te trairá. Ele nunca trairá nenhuma alma, ninguém, nenhum ser divino, porque Ele é santo e Ele é reto. Você pode entregar a sua vida a Ele, aos conselhos dEle, à influência dEle, à persuasão dEle. Você pode ser conquistado de todo o coração por Jesus, e eu te afirmo que essa será a melhor escolha da tua vida aqui na terra e para sempre no céu. Absalão tinha 50 homens que lutavam por ele. Absalão persuadiu muitos a colocarem ele como rei. Jesus te chama hoje a você lutar no exército dele, a você ser um soldado dele. E eu não tenho dúvida, se deixe ser conquistado diariamente por Jesus e receba de Jesus uma mente sábia,
Receba de Jesus discernimento, receba de Jesus graça, porque você será conduzido em triunfo, em vitória, porque podemos confiar no caráter de Jesus. Ele pode fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Ele pode inclusive não fazer a tua vontade, mas eu afirmo para você, meu amado irmão, amada igreja, a vontade de Jesus é melhor do que a sua vontade. E Ele jamais te trairá, apenas te abençoará. Amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração. E quero orar, pedindo a Deus, por todos nós, discernimento, sabedoria. Que Deus feche os nossos ouvidos, nos amarre no mastro, para que no canto das sereias dessa vida, a gente não seja ludibriado, mesmo quando a nossa mente nos enganar, que a gente possa dar crédito a Deus e a sua palavra. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo. Amado e soberano Deus, muito obrigado por essa reflexão, muito obrigado a Deus por esse momento em que lemos essa história, uma história, eu diria, difícil de ser lida. Um filho que trai o pai e tenta tirar o trono do pai e num primeiro momento até consegue. E um rei que sai correndo do seu palácio com a sua família e soldados como se fosse um criminoso. Ó Deus, ó Pai, livra-nos dos Absalão. Livra-nos, ó Deus, desses homens que vão na frente dos dissimuladores. Livra-nos dos Aitofel, que são os conselheiros que outrora eram fiéis, mas eram também dissimuladores. Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos uma mente crítica para avaliar o nosso viver, para julgar as nossas escolhas e as nossas decisões, para que a gente possa sair da nossa mesmice e crescer como crente, como família, como pai, como mãe, como filho, como cidadãos. Ó Deus, crescer como empresários executivos, crescer como tudo aquilo que o Senhor nos deu. Pai, faça algo extraordinário através da nossa vida, nos ajuda, Pai. Essa história está aqui na Tua palavra e ela foi deixada aqui pelo Teu Santo Espírito para que os nossos olhos sejam abertos, para que os nossos ouvidos espirituais sejam tocados. E é assim, Pai, que eu oro pedindo, dá-nos da Tua sabedoria, dá-nos da Tua graça e dá-nos da Tua bênção. Porque, Senhor, se não for o Senhor lutando por nós, pereceremos, morreremos e seremos iludidos pelo canto das sereias. Mas eu te peço, ó Deus, tapa os nossos ouvidos com as ceras, nos amarre nos mastros e faça com que o nosso coração e a nossa consciência esteja apenas em Jesus e na Tua palavra. Porque dessa forma passaremos por tudo isso que nos encanta e venceremos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu deixo essa palavra ao seu coração e louvo a Deus, porque eu não tenho dúvida que Deus vai estar te dando sabedoria, te dando graça e te ajudando em cada momento. Amém? Recebe do Senhor discernimento, recebe do Senhor sabedoria, recebe do Senhor amor, recebe do Senhor essas virtudes sagradas para a gente não ser enganado por ninguém, nem pelo príncipe das trevas, nem por pessoas, nem por igrejas, nem por nós mesmos, mas que sejamos conduzidos pelo grande amor da nossa vida, que é Jesus. Amém? Quero agradecer aos meus irmãos que estão em casa, minhas irmãs que estão aqui no chat conosco e aqueles que verão esse culto no futuro. Tá bom? Quero dar a bênção apostólica e encerrar o nosso culto. Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Amém? Antes de encerrar a transmissão, eu queria apenas dizer, se alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com Deus, ou quer uma oração,
me procure aqui no final do culto. Se você está nas redes sociais, me procure, mandando um direct no meu Instagram. Eu quero ter essa alegria de orar por você e de te encaminhar a Deus, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, um domingo abençoado. Dê um abraço bem gostoso nos irmãos e nas irmãs e um excelente domingo a todos.